Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Romanos 1, 28 a 32. Com essa boa palavra, palavra santa, palavra viva, palavra da verdade que está na Bíblia, estamos iniciando hoje, dia 16 de maio de 2017, mais uma edição do seu programa Evangelho e Cidadania. Eu sou o professor Cláudio Duarte Silva e eu, como tenho feito toda semana e a cada semana tenho tido razões para fazê-lo, eu quero agradecer extremamente a generosidade, a amizade, o companheirismo, o apreço de cada um dos milhares de ouvintes que têm compartilhado o nosso trabalho, que tem acessado nossas páginas, que tem me adicionado no Instagram e no Facebook e que também tem sido parceiro nas falas que temos feito além dos programas. Tivemos essa semana a alegria de termos aqui uma fala que nós fizemos acerca de sair em cima do muro, de vivermos um evangelho consentâneo com a palavra. Nós tivemos, graças a Deus, aí na nossa Baixada Fluminense, cerca de 20 mil visualizações dessa fala, que para mim, que não tenho nenhum porte de um Silas Malafaia, de um pastor Marcos Gregório e de outros tantos que estão aí e que são arautos e mensageiros da palavra de Deus com muita amplitude, e me alegrou profundamente. Eu quero agradecer principalmente a você de Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri. Muito obrigado, São João de Meriti, Duque de Caxias. Eu faço um programa, a internet me permite isso, para todos, mas preferencialmente, eu sou assim parcial, eu faço um programa direcionado a você, porque eu moro em Mesquita, eu sou morador da Baixada Fluminense e eu acredito, confio que essa região aqui é uma região que tem tudo para abençoar muitas pessoas e ser próspera financeiramente, espiritualmente. Eu não tenho dúvida disso. Então eu preferencialmente falo para você. Bom dia para você, meu irmão, minha irmã, aqui da Baixada Fluminense. E para a gente iniciar essa conversa, eu quero trazer para você, já o seu bom dia inicial, o nosso irmão, nosso amigo, empresário na cidade de Mesquita, Léo Rodrigues. E aí nós vamos iniciar uma troca, um papo, uma conversa bem agradável, bem fácil com ele aqui, para você interpretar, discernir e pensar sobre os caminhos que você vai ter que tomar daqui a pouco. Daqui a pouquinho, parece que é muito, mas não. 2018 está ali na esquina, tá? Logo ali, né? Logo ali, cara. Então, bom dia, Léo Rodrigues. É um prazer tê-lo novamente aqui no nosso Evangelho e Cidadania da sua Rádio Manancial. Bom dia, professor. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes. A paz do Senhor para os irmãos que estão assistindo pela internet, estão ouvindo também pela rádio. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, né? Por estarmos aí de pé mais um dia, né? E Ele está abençoando as nossas vidas e dos nossos familiares. É sempre uma honra estar aqui presente com o professor e com o Felipe, e agradeço muito pela oportunidade de podermos discutir, falar de vários assuntos
aqueles assuntos que são importantes para a vida de cada um, né? E eu quero iniciar com um tema que é fundamental. Eu creio nesses dias é fundamental e a gente precisa discutir isso com toda clareza e amplitude, que é corrupção. Eu tenho falado aqui, Léo, que nós, evangélicos principalmente, precisamos desenvolver asco pela corrupção, inclusive as corrupções que acontecem no nosso meio também. Não podemos ser facciosos em relação à corrupção. O outro é corrupto e nós não. Precisamos ter clareza em relação a isso. Eu gostaria que você hoje enunciasse, você que além de empresário de sucesso, é também um postulante a iniciar uma vida política, uma carreira política, levado por várias solicitações. Qual é o seu pensamento em relação a esse tema chamado corrupção? Professor, a corrupção ela está imposta na sociedade já há muitos e muitos anos. Se nós formos buscar até Sim. mesmo no estudo bíblico, Sim. nós vamos ver que naquela época já existia corrupção. A questão da corrupção é como que você deve fazer para fugir desse grande mal, desse pecado. Porque a corrupção ela existe de forma ativa e passiva. Ela existe nos pequenos atos e nos grandes atos que acabam trazendo um constrangimento, acabam trazendo uma dor muito grande, onde afeta as pessoas que não cometeram. É o efeito cascata. É aquilo que você faz, que o resultado daquilo ali vai trazer um dano mortal, muitas das vezes, para aqueles que deveriam estar usufruindo do resultado de um bom trabalho, e esse bom trabalho ele não ocorre por conta dos atos de corrupção. Eu creio que a fala do senhor, esse questionamento sobre corrupção, está muito voltado para o lado político, né? Também, que nos afeta no dia a dia, Léo. Né? Com Você certeza, sabe disso. com certeza. Corrupção mata, como disse aquele procurador, o Deltan Delagnol, com muita sabedoria, aliás, um homem de Deus, um homem também que ama a palavra, e ele enunciou essa verdade. Corrupção mata. Corrupção tira dinheiro da escola, corrupção tira dinheiro do hospital, corrupção tira dinheiro e esteriliza esse dinheiro para o bolso do corrupto e o corruptor, que é igualmente condenável. É verdade. A corrupção, ela está no dia a dia nosso. Sim. De uma maneira tão forte que as pessoas estão convivendo com isso sem ao menos conseguir enxergar. Acho que essa é uma questão muito importante. As pessoas precisam despertar para a necessidade de não cometer esse tipo de pecado, não cometer esse erro. Hoje na política nós estamos aí num cenário terrível, onde todas as pessoas que exercem cargos públicos em Brasília estão no momento trabalhando mais em prol desse movimento de denúncias, de delações, de prisões, de investigação. Parece que o país parou. Não se fala em outros projetos, a não ser os políticos tentando fugir, aqueles, é claro, que estão envolvidos, né? Sabemos que muitos não estão, tem muitos políticos aí que têm uma linha de retidão, uma linha correta, é injusto generalizar, não é correto fazer isso, é imprudente, no mínimo imprudente falar isso. Eu conheço alguns que não estão envolvidos, não tem mácula nenhuma com isso, mas muitos estão. E esses que estão montaram um sistema de corrupção que ele vai desde Distrito Federal aos estados, às câmaras legislativas e às prefeituras municipais. Isso afeta, como o senhor falou, diretamente o consumidor, o servidor e, obviamente, as nossas crianças. Sim. Acho que é o ponto final de tudo isso. Ele afeta o servidor que deixa de receber o seu salário, ele afeta o servidor que não tem os seus direitos garantidos,
Porque se nós temos uma legislação trabalhista, onde nós temos uma CLT, onde as pessoas deveriam ter o direito ao fundo de garantia, a férias e todos os outros direitos que a Constituinte prevê através do Ministério do Trabalho. E aí você assiste que hoje virou moda as prefeituras contratarem cooperativas. Sim. Que não garantem o direito de ninguém, onde você nomeia, exonera e faz o que quiser. O cara amanhece empregado ele dorme empregado e amanhece desempregado. Né? E sem motivo. Sem motivo, é. Sem motivo. Porque ele está à mercê de uma briga. Ele está linkado a um agente político. Isso, um agente político. Aí um exemplo, você tem um amigo que é um pai de família que ele vive daquela renda e no dia seguinte ele vai trabalhar, não, você foi exonerado. Por quê? Porque quem te indicou foi o vereador fulano de tal, que não está falando a mesma língua do prefeito. Muito doido. É uma coisa surreal. Nós vamos falar disso, mas só para falar, eu não tenho cargo no governo, não tenho nenhuma participação no governo municipal de Mesquita, mas algumas pessoas que sabem de umas relações pregressas que eu construí. Outro dia eu recebi de uma amiga, professora, ela pedindo para eu interceder, porque na escola dela, eu imagino que ela esteja no Che Guevara, ali na Chatuba, eu imagino, pelo menos nós nos conhecemos lá, pessoas que ela falou que ela é uma pessoa seríssima, e ela me falou que pessoas boas, servidoras e servidores bons, tinham sido mandados nessa cambulhada, porque eram ligados ao vereador X, ao vereador Y, ratificando plenamente a sua fala. O senhor sabe muito bem que quando nós falamos isso, nós não estamos fazendo nenhuma crítica direta à administração pública, nós não estamos fazendo nenhuma crítica direta a prefeito, nós não estamos aqui para falar ou apontar, né, aquilo que está certo ou que está errado. Nós estamos falando de resultado. Aquilo que é o resultado de uma ação pode ser totalmente comprometedor ao cotidiano da pessoa. Uma pessoa dessa é demitida, é exonerada e não sabe o que vai fazer no mês seguinte. Certeza. Nós já viemos aí de um governo anterior que nos últimos 3 meses depois da eleição não pagou ninguém. Quantidade de gente que está... Ontem mesmo eu encontrei um médico que falou, poxa, eu fiquei os últimos 3 meses lá sem receber. Sim. E é um médico. Ele falou, graças a Deus eu tenho outros municípios que eu atendo. Né? E quem não tem? A minha mulher tem 2 matrículas, ambas em Mesquita. Se eu não tenho a minha lá em Queimados, ia ser uma dificuldade para a gente resolver o mês. É verdade. E a coisa embola, né? As contas não esperam, elas vão chegando e vão embolando. Mas isso não acontece só em Mesquita, né? Isso tem ocorrido em outras cidades também, principalmente na Baixada Fluminense. Mas Mesquita é a princesinha da Baixada, é a cidade recém-nascida ainda. Nós não temos tantos problemas igual as outras cidades. Eu quero encaixar isso com você. Agora, eu falei isso, o Léo Rodrigues está oferecendo isso aí, certamente atendendo a várias pressões, né, no bom sentido de pessoas ligadas a ele, oferecendo daqui a pouco o seu nome, o nome dele. Saiu do comodismo de ser um empresário muito bem sucedido, vai levar o nome dele à apreciação popular como pré-candidato à Câmara Federal, deputado federal. E eu queria te perguntar, Léo, o seguinte, duas perguntas numa só. Primeiro, o que te levou, as razões principais que te levaram a oferecer o seu nome, a entrar daqui a pouco numa campanha dura para a Câmara Federal, para ser deputado federal, e que papel tem para você a cidade de Mesquita e a Baixada Fluminense, você que é um empresário de sucesso nacional e internacional radicado em Mesquita? Professor, com 10 anos de idade,
eu trabalhava numa borracharia que meu pai montou aqui no Banco de Areia. O governador Celso Peçanha, na ocasião, era a antiga rua Oscar Bueno. E ali com 10 anos eu já consertava pneu de empilhadeira, quando na dinâmica funcionava a fábrica, o envasamento do refrigerante da Brahma, né? Então eu sempre trabalhei desde cedo, a minha vida sempre foi de muita luta, eu fui vendedor de consórcio, eu passei por várias atividades, desde trabalhar durante o dia e à noite trabalhar como manobrista de carro em restaurantes. A vida sempre foi de muita luta. Eu sou filho de funcionário público, e minha mãe funcionária pública municipal, o meu pai motorista de ônibus, e a dificuldade sempre foi grande, mas a gente continua desde o primeiro dia de trabalho acreditando que nada supera o trabalho. O trabalho, ele não só dignifica, mas ele traz honra. E eu tenho 2 filhos, um jovem lindo de 16 anos, quero mandar um beijo pro meu filho, Leonardo Matheus, a minha filha Ana Beatriz, minha esposa Érica. Eu tento sempre passar para meus filhos que a dignidade do homem está em poder levantar, erguer a sua cabeça e andar tranquilamente. E isso falta hoje. Falta só no nosso município, no nosso estado, falta no nosso país. Realmente eu recebi vários convites, porque durante muitos anos eu venho acompanhando a política de perto. Ajudei a vários vereadores que foram eleitos, candidatos que foram eleitos, tiveram sucesso no pleito, né? E eu sempre ajudei na esperança de que eles fizessem algo positivo pela cidade. Alguns fatos positivos aconteceram, mas no montante eu percebi que o sistema acabava conduzindo essas pessoas a participarem de algo que para eles era maior do que a necessidade do povo. Então esse discurso de falar que você quer só trabalhar para o povo, também ele é um discurso enganador. Ele é um discurso que hoje não funciona mais. Você não trabalha mais só para o povo, você trabalha para o bem-estar de todos. Porque se você combate a violência, você atende o pobre, o rico, o classe média. Claro. Se você tem saúde para todos. O que acontece é que tem um ditado que o senhor conhece bem: quem nunca comeu melado come se lambuza, né? Então graças a Deus, como o senhor falou, eu sou um empresário que eu já viajei em torno de 10 a 15 países. Eu posso dizer para o senhor que a minha realização profissional, com 41 anos, eu hoje estou usufruindo da minha realização profissional. Então eu não teria motivos econômicos, financeiros, eu não tenho pretensão de entrar para a política para ganhar dinheiro. Né? Talvez, inclusive, você perca. Não, com certeza. Porque à medida que você vai ter que deslocar o seu tempo, foco de atenção, capacidade de trabalho, tirar isso do seu negócio para colocar nas coisas públicas, de alguma forma você vai perder na sua atividade profissional. Sim, possivelmente. Com certeza. E aí a gente vai pensando muito, a gente acaba lendo muito, conversando muito com as pessoas, e a gente vai vendo a dificuldade que é você conseguir ter acesso a esses parlamentares quando você precisa. É muito difícil. Então eu ouvi outro dia, inclusive um rapaz que foi candidato a vereador, que teve uma votação expressiva, ele virou para mim e falou assim: Léo, poxa, eu gosto muito de você, você é um cara sensacional, mas eu não vou poder te ajudar. Eu falei: tudo bem, sem problema nenhum. Claro. Mas ele fez questão de me explicar o motivo. Ele disse assim: não, eu vou ajudar um candidato a deputado federal de fora da cidade. Eu vou levar uma pratinha. Porque aí ele vai ver que os votos que ele teve na cidade foram meus, do meu trabalho. Aí ele me ajuda lá, eu falei: e ele vai ajudar o povo depois? Quando é que ele vai voltar aqui? Vou dar um exemplo para o senhor. Em 2010, o Wagner Montes teve mais de 13 mil votos em Mesquita.
Ele nunca mais voltou Eu aqui. sei disso. Ele não fez Eu já nada tava por aqui, eu Mesquita. vi. Não é verdade? Eu vi. Isso é muito comum. Então encher a cidade de forasteiros, de políticos que só vêm aqui para ir em gabinete de quem tem mandato, não resolve. Aí outros vão dizer assim, mas nós temos uma deputada estadual que também não fez muita coisa. Não sei se ela fez muita coisa ou não. Não estou aqui para julgar, porque ela está no desempenho do mandato ainda. Então, quem julga é o povo, e ele tem a cada 2 anos a oportunidade de ir para as urnas, votar no executivo e no legislativo, não é verdade? Então, em 2018, nós vamos ter a oportunidade novamente de escolher os nossos representantes. Realmente, é um desejo, porque eu tenho vários projetos e a gente às vezes não consegue colocar Pelo menos, assim, de uma maneira sintética, me falar pelo menos 1 ou 2 projetos que você acalenta, que você gostaria de implementar na cidade. Na cidade não, no estado e na federação, né? Vou dizer um projeto para o senhor, que é um projeto audacioso, mas que eu acho que daria um resultado interessante. 2 aspectos. O projeto é o seguinte, criar um projeto de lei aonde seja obrigatório a presença de um médico em cada voo em aeronaves de grande porte. Vamos ver, poxa, mas por que isso? Primeiro, se você consegue salvar uma vida, você já pode ficar satisfeito. Com toda certeza. A vida não tem preço, não tem valor para quem perde uma vida. Então, é pouco divulgado, mas os números são assustadores de pessoas que morrem durante o voo. Imagina você pega um voo de 10 horas daqui para os Estados Unidos e passa mal durante o voo, a aeronave sobrevoando o oceano. Acabou. Então é aquela loucura da tripulação perguntando se tem um profissional da área médica. E sabe quanto custaria isso em média, professor? Que o próprio passageiro vai pagar através de uma tarifa específica de seguro de saúde? R$20 por passageiro. O senhor pagaria R$20 por passageiro para ter segurança de ter um médico no voo? E outra coisa, outro ponto, além da segurança de ter um médico no voo, seria o seguinte: nós iríamos especificar os equipamentos necessários, os mínimos necessários para um atendimento de emergência. A aeronave já tem desfibrilador, mas a tripulação não pode usar. A aeronave tem o oxigênio, mas não pode usar. Outro dia de um voo para Brasília, eu estava conversando com o Dr. Flávio, que é o irmão do deputado Deodalto, um querido amigo. Ele estava me explicando que ele estava num voo com a família, voltando de uma cidade, e aí foi acionado, existe algum médico, ele foi lá, atendeu uma criança que teve uma crise de asma muito forte. Os pais num desespero muito grande, e o chefe de comissaria disse para ele: nós temos aqui o aparelho de oxigênio, mas nós não temos autorização para usar, precisa de um médico. Sim, com certeza. E ele tinha que assinar como responsável. Ele apresentou a identificação médica, fez o tratamento no local, o primeiro atendimento, e a criança ficou muito bem. Então, se você coloca em prática um projeto desse, o senhor veja pelo outro lado agora, quantos empregos nós vamos conseguir gerar para a área de saúde. Então, são projetos que realmente nós temos que você levar... por que você não apresenta isso para um deputado? Nós já conversamos com vários, mas cada um parece que tem um compromisso. A história é o compromisso partidário, Isso, é o compromisso com um grupo que a elegeu legenda. ele, com a legenda. E olha, outro dia eu ouvi até do Jair Bolsonaro, uma entrevista, onde ele foi num programa de televisão, e alguns críticos dele, né, estavam lá para entrevistá-lo. Mas o senhor está tantos mandatos como deputado, o senhor não tem um projeto de lei aprovado? Ele falou: mas eu não represento a maioria. Se eu representasse a maioria, eu teria vários projetos aprovados. E uma coisa que eu queria lhe pedir, porque certamente, se Deus permitir, o senhor será eleito ano que vem. Amém. Que o senhor seja uma voz. Eu gosto da atividade parlamentar e vejo. E poucos usam o microfone no pequeno expediente ou no grande expediente para falar sobre a Baixada Fluminense.
eu gostaria muito que o senhor não deixasse de fazer uma defesa sempre candente dessa região, não só de Mesquita, que vai lhe dar uma quantidade muito grande de votos, mas de toda a Baixada Fluminense, que é uma região rica, e que infelizmente, até por responsabilidade nossa, é saqueada por dezenas de aventureiros a cada 2 anos, lamentavelmente. E eu vou repetir, não é responsabilidade do outro não, é minha e é sua. Nossa, porque na hora que você vai lá votar, ou não vai votar, ou recebe R$50 para trocar o seu voto, pode acreditar, nós não temos direito de reclamar de ninguém. E eu gostaria que o senhor fosse essa voz, como eu sei que vai ser, da Baixada Fluminense. Com certeza, professor. Nós sabemos dos problemas da Baixada, que são muitos. A Baixada ela é muito esquecida, ela está sempre em segundo plano, mas a Baixada representa um quantitativo de eleitores que ela é fundamental para eleger o governador. Com toda certeza. Mas depois ele vai lá para o Palácio, ele só envia os seus secretários, os seus representantes, mas ele mesmo... O caso eloquente, Léo, nós temos a SEDAI que o nascedouro da água que é consumido em todo o estado do Rio de Janeiro, aqui, né, no Guandu, não falta água no Leblon, não falta água em Ipanema, mas aqui, que se dane, né? Porque nós não temos, não sabemos a força política que nós temos. Na verdade, nós temos uma força política, só que essa força política, ela se rende ao rei. Isso aí. A idolatria, ela é espontânea, natural. Quando um prefeito de uma cidade entra no palácio e encontra o governador. Parece que ele esqueceu tudo que ele foi falar. Ele saiu daqui da prefeitura com uma pauta, eu vou reclamar disso. Quando chega lá, o governador oferece para ele um cafezinho, um cappuccino muito gostoso. Ele pisa naquele tapete. Ele nunca pisou em nada tão macio. Aí ele vai lá e mudou. É verdade. Sabe o que é isso? Lamentavelmente. É aquela coisa assim, olha, a empolgação. É quem não está acostumado. Isso. Professor, eu, como falei para o senhor, já viajei de 10 a 15 países, mas eu não preciso ir longe. O senhor vai em cidades do interior de São Paulo, cidades do interior de Minas e algumas cidades do interior do Rio de Janeiro, são lindas. Jardins lindos, uma cidade limpa, organizada. Eu acho que Mesquita não tem despesa, por exemplo, com previdência, que é um problema enorme de várias cidades da Baixada Fluminense. Como servidor público, futuro deputado federal Léo Rodrigues, talvez, eu acredito, sinceramente, não chega hoje a 10. Talvez 20, 30 pessoas, não chegam. O número de pessoas hoje que recebem proventos originários do Mesquita Prévia, da Previdência para a qual nós pagamos. Praticamente todo o serviço público hoje, ele fornece dinheiro, fornece recursos, ainda não está em vias de receber. Então Mesquita dispõe de recursos extraordinários. E o que fazer com isso, professor? O que fazer com isso? Nós temos que pensar para frente. Sim. Porque Mesquita hoje é uma cidade que ela depende muito dos recursos que são os repasses para a prefeitura. Com certeza. A prefeitura é um empregador da cidade. É um empregador da cidade. Mesquita já teve fábrica de sombrinha, né? Fábrica de guarda-chuva, já teve Brasferro, Mesquita já teve uma época de algumas empresas que geravam emprego. Hoje em dia, Mesquita não tem uma área para gerar emprego e não tem uma área para receber empresas. Mesquita não tem espaço, tudo bem, não tem espaço para poder... Nós estamos margeando a Dutra, uma área estratégica de muito valor,
mas nós não temos uma política para utilizar essas áreas. Então Mesquita precisaria ter um parque industrial. Se você não tem um parque industrial em Mesquita, nós temos que verticalizar. Nós temos que pegar uma área menor, próxima à Dutra, construir um prédio. Por que essa dinâmica aqui, recebendo essa área de obras, essa concentração de equipamentos públicos, né? Caminhão, ônibus, máquinas? Tira isso daqui, leva isso lá para Chatuba, leva isso para outro lugar. Vamos pegar essa área da dinâmica aqui, vamos disponibilizar isso aqui para o desenvolvimento. Vamos utilizar isso aí para fazer disso aí uma incubadora e vamos trazer empresas de tecnologia. Não precisa cobrar imposto de ninguém. Nem deve. Nos Estados Unidos, quem consegue, quem dispõe do seu tempo para tentar desenvolver coisas novas, paga imposto, só paga imposto depois do produto pronto. E hoje, Léo, isso gera emprego, gera renda. Você tem hoje aqui na Baixada, e eu cheguei a falar isso com o nosso prefeito, eu faço psicologia lá na Estácio, mas também não é só Estácio, você tem a Estácio, você tem a Unigran Rio, você tem a Unig, você tem vários campi acadêmicos que tal você pode trazer esse profissional que está se formando nas diversas especialidades, precisa de estágio. Pô, você traz a academia para dentro da sua cidade. Por exemplo, se você tem alguém fazendo curso de engenharia, pô, aquele cara traz aquele jovem recheado de boas ideias, boas intenções, para colocar o talento dele a serviço da sua cidade, aquela pessoa que está se formando em psicologia, em direito, enfim, você trazer a universidade para dentro da sua cidade. Nós hoje podemos fazer isso pelo tamanho de Mesquita, que é um tamanho territorialmente pequeno, fácil de você. Eu vou além disso aí, eu concordo plenamente com o que o senhor falou, mas vou tocar num ponto agora que, como nós falamos, que Mesquita tem que pensar para frente, tem que pensar no futuro. Mesquita hoje tem, eu não vou chamar de comunidade, mas nós temos áreas aí que estão mapeadas como áreas com uma certa complexidade, né, quanto à questão de segurança pública. E a questão de segurança pública não é essa história de prefeito colocar a culpa de segurança pública no governo do Estado. Isso é atribuição do governo do Estado no papel, mas na prática isso é uma atribuição também da prefeitura. Porque se você tem escola integral, onde você coloca o aluno lá de manhã à tarde, onde ele tem refeição adequada, onde ele tem uma educação adequada, onde ele tem um acompanhamento psicológico, onde ele tem atividades esportivas, onde ele tem atividades artesanais, ele vai ter a mente dele ocupada, ele não vai ter tempo de ficar pensando besteira, de estar solto na rua. Isso é uma realidade. Então nós temos Chatuba, Coreia, Cebinho, Maria Cristina, Jacutinga, Morro da Caixa d'Água, são vários. Se a gente for aqui listar, né, é muita coisa. Então, o que nós precisamos fazer, Mesquita? Mesquita tem que investir em ensino técnico, formação técnica. Nós precisamos dar oportunidade a esses jovens de terem uma profissão. Não faltam tantos empregos. Falta gente qualificada para ocupar os cargos. Então, eu acredito assim, pelo menos eu vejo nas mídias sociais o nosso prefeito, o ilustre Jorge Miranda, é uma pessoa que eu tenho um grande respeito, e eu vejo que ele hoje tem um contato com alguns parlamentares lá em Brasília, sim, né? Sim. E que ele possa realmente olhar com carinho para esse projeto, para que ele possa realmente conversar com as pessoas que têm as pastas, principalmente da educação, do desenvolvimento, da tecnologia, para que Mesquita possa ter oportunidade de ter uma escola técnica. Nilópolis tem uma escola técnica, né? Foi um trabalho árduo que nós temos que dar mérito a quem tem mérito. O deputado Simão Cicim, que levou a escola técnica para Nilópolis. Nova Iguaçu tem um Cefet maravilhoso, sim, tem uma escola maravilhosa. Por que Mesquita não pode ter? Você conhece bem Queimados. Queimados. Que poxa vida, independentemente da coloração ideológica, se você gosta ou não do prefeito Max Lemos, da família Pisciani, eu vou respeitar, sempre.
Porém, a gente não pode esquecer o que foi levado de equipamento público para Queimados na gestão do Maxi Lemos, do Max. O que vale é o resultado, professor. É o resultado. Inclusive, falar em Queimados, eu quero mandar um abraço pro Toninho do Vira Virou. Poxa, é o vereador lá. Parceirão. Eu estive lá com ele na ação social no sábado que ele fez pro Dia das Mães, algo maravilhoso. Ele e o filho dele, o Branco. Depois eu mandei até um abraço pro Toninho Vieira, que esteve aqui também, né? O pessoal lá de Queimados, uma turma muito boa. Realmente, Queimados é um exemplo. Agora, Queimados tem uma área muito grande, né? Sim. E o ex-prefeito Max, agora o prefeito Carlos Vilela, está dando sequência a isso aí. O Parque Industrial de Queimados é algo maravilhoso. É maravilhoso. Temos fábricas lá imensas. A fábrica da Piraquê, lá em Queimados, é a fábrica de biscoitos mais moderna da América do Sul. E hoje eles estão exportando. Informação. E a quantidade de empregos que eles conseguiram gerar naquela região. Hoje em dia, Mesquita é uma cidade que respira política, só sabe por quê? Porque o principal empregador é a prefeitura. Então as pessoas ficam ali esperando uma oportunidade, reféns de uma política, e que nós estamos assistindo nesse momento uma política que não agrega, que é uma política onde tem a Câmara, que tem os seus motivos, o prefeito tem os seus motivos, não cabe aqui julgar porque nós não somos juízes, não estamos dentro do processo, nós estamos do outro lado, enxergando, e a única certeza que nós temos, que quem perde com isso é o povo. Não tenha dúvida. Quem perde é o povo. Não tenha dúvida. Toda e qualquer briga, toda qualquer disputa, ela causa um atraso ao desenvolvimento. Agora, você imagina isso, você pode potencializar isso ano que vem, que é um ano que já tem um aquecimento natural. O ex-prefeito virá candidato, seus representantes, sei lá, certamente encontrará o antagonismo do atual, e aí você pode desenhar o que essa cidade pode, e eu percebo o seguinte, aqui tem muita gente para jogar gasolina na fogueira. Tem muito pouca gente, eu habito aqui em Mesquita, pouca gente que pensa. E o interessante é que eles se arvoram em grandes conhecedores da política. Falam de uma propriedade tremenda e conhecem muito pouco. Gente como Tancredo Neves, talvez eles nem saibam quem seja. Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Petrônio Portela, gente que fez da negociação para você, filho, você que se acha o bambambam, dá uma olhadinha lá no YouTube. O YouTube hoje é uma arma extraordinária. Aprenda, filho, aprenda. Gente que nunca saiu daqui, sempre viveu aqui, enfim, nunca conseguiu extrapolar da cidade e acha que o mundo acaba e termina aqui. Não é bem assim que a banda toca, não. Nós precisamos todos nós aprender. Tem muita gente boa que você pode trazer, conhecimento bom que você pode trazer aqui para ser um belo conselheiro aqui na cidade de Mesquita. Não digo nem governante, conselheiro, né? E aprenda com gente como Petrônio Portela, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, gente que deixaram um legado, entre outros, deixaram um legado de sabedoria política para nós todos aprendermos e colocarmos em prática. Infelizmente, depois desses grandes nomes que o senhor falou, eu vou acrescentar aí também Darcy Ribeiro. E nós estamos falando de personagens, de pessoas que trabalharam a vida política deles pautados na inteligência. Na qualificação, na melhoria do índice, né, de desenvolvimento humano. Sim. Passamos por alguns anos de governo, vamos chamar os 12 anos de governo, onde foi estabelecido um processo onde quanto menos qualificado for o povo, melhor, porque ele não aprende a votar. Com certeza. Passamos por esses 12 anos. Sim. É o 12 anos de assistencialismo, onde você mata a fome, mas não prepara a pessoa para poder ir buscar o alimento. Não é verdade? Concordo que nós temos que primeiro matar a fome de quem tem fome. Só que tem que ser um processo conjunto, tem que acontecer em paralelo, as coisas têm que caminhar junto, você tem que
dar vara para o cara pescar e não ficar entregando Sim. peixe na mão dele. Então a gente precisa qualificar. A nossa Baixada, ela é riquíssima, não só Mesquita. Você pega de Paracambi até mais ou menos aqui na região Nova Iguaçu, próximo ali da região da Compacto. Sim. Nós temos áreas ali para desenvolvimento Sim. industrial. Mesquita tem uma dificuldade um pouco maior nessa questão de espaço, um parque industrial, mas eu acho que Mesquita tem uma vocação, pode ter uma vocação para a área de desenvolvimento de tecnologia. Eu acredito muito nisso. O senhor citou um outro projeto que com certeza, se Deus nos honrar, Deus ele sempre honra, né? Mas se ele achar que devemos ir para Brasília, e uma coisa que a gente pretende fazer é tentar estabelecer, tentar fazer com que Mesquita tenha realmente uma cidade que possa tornar uma cidade que possa investir em desenvolvimento tecnológico. É o caminho, é o futuro. Os nossos jovens hoje, nossas crianças, a criança parece que é a seguinte coisa, a criança hoje nasce, né? E daqui a um ano você pode dar um tablet na mão deles lá que eles já estão jogando. Eles têm a criança tem uma facilidade de aprendizado. Já está no DNA. Então, você pega o desenvolvimento. Vamos colocar as escolas informatizadas, vamos trabalhar com a questão do desenvolvimento para a área de software, para a área de projetos. Quantos aplicativos foram criados e quantos mais necessitam? Poderão ser criados. Professor, na área de educação, pelo amor de você Deus, precisa isso é incalculável. Você tem hoje o aplicativo no seu celular para você saber como que se vai ter sol ou chuva amanhã. Você sabe como é que vai estar. Movimenta a sua vida financeira. A vida financeira. Poxa. Você sabe o cenário político, você consegue fazer agenda de tudo. Agora, tem que ter um aplicativo nas escolas municipais, onde o pai e a mãe saem para trabalhar e ele sabe se o filho passou na roleta para entrar na escola, se ele está na escola. Não é algo difícil. Se ele, as notas, o boletim tem que vir no aplicativo, o comportamento dele através de uma assistência psicológica, o comportamento da criança, através de reportes, anotações dos professores na pasta de cada aluno, o pai vai receber aquela orientação. Dê uma olhada no seu filho, ele está com um comportamento agressivo, ele está sonolento, ele não está prestando atenção. Tem crianças que têm déficit de atenção que os pais só vão descobrir quando a criança está com 12, 13 anos de idade. Eu posso falar um pouco disso, que é a minha área, eu atuo ainda como orientador educacional. A intervenção que você faz numa área emocional, psicológica, aos 5, 6 anos, é completamente diferente no aspecto qualitativo se você for fazer aos 14, 15, 16 anos. Eu cheguei a falar isso com o nosso prefeito em várias conversas antes eu falei, rapaz, coloque o dinheiro que você puder, jogue na educação infantil, que é uma prerrogativa, um dever do município, a educação básica infantil, porque é ali que você resolve, eu diria para você, 50%, 60%, 70% da vida de um ser humano. O que você aprende ali, dificilmente você deixará de aplicar na sua trajetória de vida. Professor, o nosso prefeito da cidade de Mesquita, ele gosta de tecnologia. Sim. Né? Nós o conhecemos, ele gosta de tecnologia. Que ele realmente possa observar, como o Felipe já comentou aqui, não custa tanto, porque você vai ter um investimento para fazer o aplicativo. Depois é uma manutenção de servidor, de rede, né? Se tivesse uma escola técnica em Mesquita, isso poderia ser desenvolvido pelos alunos. Pelos próprios alunos. Você pode fazer uma Olimpíada nas escolas para promover esse tipo de produto. Então, imagine que nós temos aqui um destacamento de combatentes do bombeiro, que pode, uma semana, destaca dois profissionais, vai dar uma palestra numa escola, no outro dia está na outra escola, está na outra escola. Vamos preparar nossas crianças.
Vamos trabalhar nossas crianças na arte, na questão cívica, né? Vamos preparar nossas crianças para uma situação de emergência. Vamos preparar nossas crianças para poder identificar uma situação de risco. E aí você tem assistência odontológica, assistência médica, indo nas escolas. Vamos lá ver como que as crianças estão. Sabe por quê, professor? A partir do momento que você faz isso, que o professor, estando ele bem preparado, estando ele qualificado, estando ele satisfeito com o salário que ele ganha, ou seja, ele sendo reconhecido, e o professor, ele é como médico, ele faz um juramento. A profissão de professor é vocação. O professor ama aquilo que ele faz. Então o professor vai poder identificar um aluno que está com um comportamento diferenciado e ele vai ali mandar uma mensagem via aplicativo, que é uma coisa reservada para os pais. Porque através disso, professor, um professor chamando um profissional de psicologia para fazer um atendimento, um gabinete com uma criança, você descobre ele até mesmo uma questão de violência doméstica. Com toda certeza. Isso aí é uma área que me empolga, eu conheço. Nós ficaríamos aqui horas e horas. E tem uma situação, Léo, que eu também, em conversas informais, conversei muito com o prefeito Jorge Miranda, porque é algo que eu vejo nos meus colegas ou nas minhas colegas, e eu digo isso com tristeza. Eu tenho 65 anos e eu vejo colegas com 35 anos, completamente com sérios e severos problemas emocionais e psicológicos, porque não conseguem lidar com violência de aluno, insubordinação de aluno, agressão física muitas vezes. E eu falava muito com ele, falei assim, rapaz, monta um esquema itinerante, que seja até simples, mas que um psicólogo percorra as escolas, dando um atendimento preventivo aos profissionais de educação, além dos alunos. Você vai, no nascedouro, você vai gerar uma saúde mental, uma saúde emocional, que vai trazer dividendos extraordinários no desempenho do profissional. Inclusive, você vai desonerar o município, porque esse colega, estão hoje, se você for hoje lá no meu amigo, lá no Dr. Júnior, lá da perícia de Mesquita, eu diria para você, sem medo de errar, 70% a 80% das pessoas que estão afastadas hoje da lida profissional são originários da educação. A educação hoje está doente, porque a sociedade está doente e a sociedade bate com toda a força lá dentro da escola. E esse profissional, ele está atendendo hoje demandas que não são dele, seriam da família. A família está destroçada, a família está destruída, a família está separada, fragmentada, e ele é obrigado, ou dizem que ele é obrigado, eu me oponho a isso, a atender a essas demandas. E quando ele não consegue dar conta disso, porque ele não é pai, nem é mãe, ele traz para ele essa responsabilidade que não é dele, repito, é da família e é do Estado. Mas o Estado, de uma maneira geral, joga para cima do professor, do profissional da saúde, da educação, covardemente, atribuições que não lhe competem. E esse profissional está se aposentando doente. Eu tenho colegas vivendo hoje, eu fico pensando qual é a qualidade de vida que elas dão para o marido, qual a qualidade de vida que elas têm com os filhos, porque elas não conseguem dar conta da própria vida. Afeta o Triste, lado profissional. Léo, triste. Profissional e pessoal. E aí, professor? É um desabafo, desculpa. É um desabafo de quem vê isso todo dia. Tem um ponto muito importante nisso tudo que o senhor falou. Realmente eu concordo com o senhor. A responsabilidade da educação dos pais. A escola, o professor orienta, o professor observa, o professor ele sinaliza, ele até corrige nos momentos necessários. Sim. Porém, nós sabemos que muitos pais
eles também não estão preparados nem para educar Com os certeza. filhos. Porque isso é uma coisa que vem de geração em geração. Nós temos crianças aí que já são mães, já são pais. Né? Então, muitas das vezes é a questão da estrutura familiar. Agora, tem muitos profissionais da educação nos ouvindo. Isso eu não estou falando de Mesquita, nós estamos falando de toda a Baixada. Sim, tem muitos profissionais. E muitos profissionais, de repente, estão nos ouvindo, estão dizendo assim, mas o que eles estão falando isso aí tá certo, mas que adianta a gente querer educar se falta merenda, se falta o básico, se falta o uniforme escolar, se falta professor, se as salas estão com goteira, se o ar-condicionado não funciona, se num calor de 35 graus nós estamos aqui com um ventilador que não serve para nada. É verdade. Mas infelizmente nós não podemos deixar de falar o que é necessário, né? Não, com certeza. E também temos que reagir a esse tipo de argumento de uma forma muito serena e tranquila e dizer para os professores que eles são heróis. Eles são verdadeiros heróis de resistência, né? Aquilo que o senhor falou. Se for numa escola municipal no Leblon, tem data show. Isso é outro papo. Tem ar-condicionado, tem data show, tem tudo. A nossa Baixada sofre. É inadmissível faltar merenda escolar. É inadmissível ter goteira, mofo na sala de aula, porque as crianças sofrem com problemas sem dúvida. De saúde, problemas de saúde básica. A criança tem uma alergia, está dentro de uma sala de aula. Quando chega à noite aquilo agrava, aí os pais estão correndo para o hospital para fazer nebulização. E chega no posto de saúde também não tem a medicação. Então isso aí é um problema que vai levando. Então eu acho o seguinte, nós precisamos chegar num ponto onde a cidade precisa deixar as pessoas de Mesquita e de outras cidades da Baixada precisam depender menos do emprego político. Isso nós só vamos conseguir atingir com um excelente trabalho nas secretarias de desenvolvimento, nas secretarias de trabalho. Nós precisamos trazer desenvolvimento para a nossa cidade, para todas as cidades da Baixada, para poder gerar emprego e renda para essas pessoas, que elas fiquem cada vez menos dependentes de prefeitura, porque prefeitura ela trabalha 4 anos. O primeiro ano ela tenta corrigir o que ficou de herança. O segundo ano ela começa a trabalhar para tentar eleger os seus parceiros, né, para deputado estadual e federal. O terceiro ano ela começa a trabalhar já pensando na reeleição. E aí, quando é que chega o momento de colocar os projetos necessários e trabalhar de forma para que haja desenvolvimento, para que a cidade possa crescer e que as pessoas possam ter um bem-estar que é direito de cada um de nós. Nós não estamos pedindo nada mais do que isso.